Embora não seguindo a carreira militar para a qual se preparava, pois sua missão mediúnica não o permitiu, Zélio Fernandino de Moraes nunca fez da religião sua profissão, trabalhava para o sustento de sua família e diversas vezes contribuiu financeiramente para manter os templos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou, além das pessoas que se hospedavam em sua casa para os tratamentos espirituais, que, segundo o que dizem, parecia um albergue. Nunca aceitara a ajuda monetária de ninguém, era a ordem do seu guia-chefe. Apesar de inúmeras vezes isto ser oferecido a ele, ministros, industriais e militares que recorriam ao poder mediúnico de Zélio para a cura de parentes enfermos e os vendo recuperados, procuravam retribuir o benefício através de presentes ou preenchendo cheques vultosos. Não os aceite, devolva-os, ordenava sempre o caboclo. A respeito do uso do termo espírita e de nomes de santos católicos nas tendas fundadas, o mesmo teve como causa o fato de naquela época não se puder registrar o nome Umbanda, e quanto aos nomes de santos, era uma maneira de estabelecer um ponto de referência para fiéis da religião católica que procuravam os préstimos da Umbanda. O ritual estabelecido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas era bem simples, com cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca, proibição de sacrifícios de animais, dispensou os atabaques e as palmas, capacetes, espadas, cocares, vestimentas de cor, rendas e lamês não seriam aceitos. As guias usadas são apenas as que determinam a entidade que se manifesta. Os banhos de ervas, os amacis, a concentração nos ambientes vibratórios da natureza, a par do ensinamento doutrinário, na base do Evangelho, constituiriam os principais elementos de preparação do médium. O ritual sempre foi simples. Nunca foi permitido sacrifícios de animais. Não utilizavam atabaques ou quaisquer outros objetos e adereços. Os atabaques começaram a ser usados com o passar do tempo por algumas das tendas fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas a tenda Nossa Senhora da Piedade não utiliza em seu ritual até hoje. Após 55 anos de atividades à frente da tenda Nossa Senhora da Piedade, primeiro templo de Umbanda, Zélio entregou a direção dos trabalhos às suas filhas Zélia e Zilmeia, continuando ao lado de sua esposa Isabel, médium do Caboclo Roxo, a trabalhar na cabana de Pai Antônio, em Boca do Mato, distrito de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, dedicando a maior parte das horas de seu dia ao atendimento de portadores de enfermidades psíquicas e de todos os que o procuravam. Em 1971, a senhora Lília Ribeiro, diretora da Tulef, tenda de Umbanda Luz Esperança Fraternidade do Rio de Janeiro, gravou uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas e que bem espelha a humildade e o alto grau de evolução desta entidade de muita luz, diz assim: A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade, e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos. A vil moeda vai prejudicar a Umbanda, médiuns que irão se vender e que serão mais tarde expulsos. Como Jesus expulsou os vendilhões do templo, e o perigo do médium homem é a consulente mulher. Do médium mulher é o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores que procuram atacar as nossas casas fazem com que toque alguma coisa no coração da mulher que fala ao pai de terreiro, como no coração do homem que fala à mãe de terreiro. É preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa. Umbanda é humildade, amor e caridade. Está a nossa bandeira. Neste momento, meus irmãos, me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil, caboclos de Oxóssi, de Ogum e de Xangô. Eu, porém, sou da falange de Oxóssi, meu pai, e não vim por acaso. Trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham a baixar entre vós. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda. Meus irmãos, meu aparelho já está velho, com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18.
Posso dizer que o ajudei a casar para que não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável e que pela sua mediunidade eu pudesse implantar a nossa Umbanda e a maior parte dos que trabalham na Umbanda, se não passaram por esta tenda, passaram pelas que saíram desta casa. Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso. Assim o pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquela que havia de ser sua mãe. Este espírito que viria traçar à humanidade os passos para obter paz, saúde e felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou à terra, sirvam de exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por pensamento ou práticas. Que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Fechai os olhos para a casa do vizinho. Fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não serdes julgados. Acreditai em Deus e a paz entrará em vosso lar. É dos evangelhos, eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou à terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos companheiros que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós e que, ao sairdes deste templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre em vossa matéria, com um voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei o humilde caboclo das 7 encruzilhadas. A Umbanda é uma religião fundada há pouco mais de 100 anos no Rio de Janeiro. Espiritualista, monoteísta, acredita em um Deus chamado de Olorum pelos umbandistas. E ela é magista. Baseia-se no culto às divindades e trabalhos espirituais, sem deixar de cultuar a Deus, que para os umbandistas é o princípio de todas as coisas. Tem na sua base de formação os cultos afros, os cultos nativos de indígenas, a doutrina espírita kardecista, a religião católica, um pouco da religião oriental como o budismo e o hinduísmo e também da magia, pois é uma religião magística por excelência, o que a distingue e a honra, porque dentro dos seus templos a magia negativa é combatida e anulada pelos espíritos que neles se manifestam, incorporando nos seus médiuns. Acredita na imortalidade do espírito, na existência do mundo sobrenatural e na capacidade dos mortos interferirem na vida dos encarnados. A Umbanda reúne num mesmo espaço, a tenda, o culto às divindades naturais regentes do planeta, os orixás, e as práticas religiosas realizadas pelos espíritos que incorporam nos médiuns e dão consultas, orientações, esclarecem, desfazem magias negras, afastam obsessores, desmancham trabalhos feitos, despachos, desenvolvem a mediunidade de pessoas possuidoras desse dom, falam em nome dos orixás, das divindades, são manifestadores de mistérios e de dons e muitos outros. Os guias de Umbanda são espíritos altamente preparados para assumir a guarda de seus filhos, médiuns. Têm extrema afinidade e conhecimento das manipulações de elementos da natureza e processos magísticos, motivo pelo qual possuem toda uma variedade de recursos, como o uso do fumo, das velas, pontos riscados, ponteiros, otás, pedras e cristais, guias, banhos, defumações e muito mais. A Umbanda é um trabalho de resgate das religiões e tradições naturais, assentado na mediunidade de incorporação e com origem nos próprios orixás, os quais aparecem de forma renovada como divindades de Deus, presentes em tudo e em todos os lugares, e por isso, vistos como forças de Deus na natureza, tendo nos seres encantados e nos espíritos sua manifestação mediúnica. A Umbanda tem em suas práticas um trabalho caritativo, de caridade e isento de cobranças de ordem material. Os fundamentos da Umbanda são aceleração da evolução do ser por meio de ensinamentos doutrinários, mediúnicos, religiosos e espiritualistas, auxílio religioso e magístico, culto aos sagrados orixás, integração do ser às hierarquias divinas, esgotamento e transmutação do karma do ser e a caridade. Hoje, a Umbanda continua a desempenhar um papel significativo na cultura religiosa do Brasil, inspirando a esperança, a cura e a igualdade entre todos os seus seguidores.
A mensagem do caboclo das 7 encruzilhadas ecoa: Umbanda é humildade, amor e caridade. E assim a jornada espiritual da Umbanda continua guiando milhões de corações em busca de luz e paz. Apesar das dificuldades iniciais e do preconceito, a Umbanda perseverou. O caboclo das 7 encruzilhadas liderou a expansão da religião, fundando diversas tendas em todo o país. A Umbanda atraiu uma ampla gama de seguidores, desde ministros até pessoas comuns, em busca de cura espiritual e física. Se você gostou do assunto, deixe um like. Se tem dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que responderemos assim que possível nos próprios comentários ou num vídeo futuro. No mais, agradecemos a vocês que chegaram até aqui e nós deixaremos vídeos nos cards para que você possa conhecer mais do nosso trabalho, e para contribuir com o canal, você pode também comprar com os links da descrição. Muitos desses livros na descrição são os que baseiam as pesquisas do canal e nós acreditamos que eles possam também ser transformador na vida de vocês. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.